Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todas bem-vindos à nossa casa de oração. Nesse momento tão alegre, porque é um momento importante da nossa conexão com Deus, com a nossa conexão com a espiritualidade amiga. Então pedimos que se posicionem confortavelmente para que possamos iniciar então as atividades previstas para a noite de hoje. Os que estão chegando pela primeira vez, esse é o momento que nós fazemos a abertura antes da palestra. Então iniciamos sempre com a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E convidamos a todos para que, se tiverem seus celulares ligados, que desliguem ou coloquem no silencioso, para que não haja nenhum inconveniente durante a prece, durante a palestra. E que se sintam bem-vindos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males e da prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vamos vibrar pela nossa irmã, que vai fazer a palestra da noite de hoje, que ela possa encontrar as melhores palavras para apresentar a reflexão proposta. Que assim seja. Que a doçura e a mansidão do excelso Nazareno, como um bálsamo sublime a suavizar as nossas dores d'alma, nos envolvam a todos nesta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, o item 8, parábola da figueira que secou. E quando saíam de Betânia, ele, Jesus, teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Este fato está relatado tanto no Novo Testamento, como foi trazido também para o Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo uma parábola. Mas, lendo o texto com bastante atenção, a gente observa que não é bem uma parábola. Não é uma historinha, uma história que Jesus tenha criado para trazer uma determinada moral, para que os discípulos entendessem melhor algum ensinamento, ou para que eles gravassem com mais facilidade aquela lição. Não. Jesus não criou aqui uma história. O texto se refere a um fato que aconteceu realmente, em que Jesus parece apresentar um comportamento meio estranho. E há também um diálogo entre ele e Pedro que também parece meio estranho.
Nós, os que estudamos Espiritismo, principalmente aqueles que participam de grupos de estudo já há vários anos, já passamos muitas vezes por esse Evangelho. Já lemos muito, já interpretamos, conversamos no grupo, debatemos, chegamos a algumas conclusões. Hoje, com certeza, nós vamos, pelo menos é o que se espera, que a partir de hoje nós venhamos a observar esse texto com outros olhos. Para um melhor entendimento do texto, é preciso que nós busquemos respostas para algumas perguntas, que talvez nós nunca tenhamos nos atentado para isso. A primeira pergunta é: por que só Jesus teve fome? Parece que nós nunca nos perguntamos isso. Eles caminhavam, vários deles, juntos com Jesus. Quando tinham fome, paravam, faziam as refeições juntos, refeições frugais, rápidas, e continuavam a trajetória. Ora, se eles tinham feito a refeição juntos, por que naquele momento só Jesus é que teve fome? Justamente ele, que era o único espírito puro, e, portanto, o que tinha menos necessidade das coisas de ordem material. Outra pergunta: por que em meio a tantas figueiras, e a gente vai ver no decorrer da exposição, que nesse lugar havia inúmeras figueiras, por que Jesus viu apenas uma figueira? Outro detalhe: se Jesus teve fome, por que ele não procurou então figos nas outras figueiras? Parece um capricho de criança, né? Eu quero fruta dessa árvore. Se não tiver ali, outra não me serve. Ele procurou naquela figueira, não encontrou, não procurou nas outras. Mas Marcos diz que ele estava com fome. Por que os apóstolos não ajudaram o mestre a procurar figos? Jesus estava com fome, foi procurar figos. Ninguém ajudou Jesus. Por quê? E por que Marcos diz no texto? Marcos não diz que Jesus foi procurar figos. Ele diz que Jesus se direcionou para aquela figueira a ver se encontrava alguma coisa. Nós é que deduzimos que Jesus estaria procurando figos. Mas o que alguém procuraria numa figueira? Ou o que Jesus procuraria numa figueira? Por que quando Pedro diz que Jesus amaldiçoou a figueira, Jesus parece concordar com aquela afirmação de Pedro? Será que Jesus seria capaz de amaldiçoar alguma coisa? Teria Jesus realmente amaldiçoado a figueira? E será que Pedro falou realmente em maldição? Pedro, que conhecia tanto Jesus, eles moravam até na mesma casa. Se nós não procurarmos as respostas para estas perguntas, fica difícil identificar naquele texto ali o mesmo Jesus que um dia disse: eu vim para servir e não para ser servido. Aí ele encontra uma figueira que não o serviu e parece que ele fica meio melindrado com a situação. Porque ele aparece aqui, então, fulminando, sem dó nem piedade, uma figueira, simplesmente porque ela não tinha figos. E o texto diz que nem era a época de figos. Como é que se explica esta aparente intransigência de Jesus? Que numa outra ocasião ensinou que deveríamos perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Como é que ele pôde suprimir uma obra da criação divina por onde transitava um princípio espiritual fazendo a sua trajetória rumo ao infinito? Nós sabemos que o princípio inteligente transita no reino mineral, vegetal, animal, até
chegar à condição de espírito no reino hominal. Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. E aí ele interrompe esta viagem deste princípio espiritual. Se até nós sabemos da importância de uma árvore na natureza, alguém já disse que no universo tudo interage, de tal forma que não se arranca uma flor sem que se balance uma estrela. Nós sabemos que é um crime contra a ecologia arrancar uma árvore sem que se plante outra no lugar, ou sem que se tenha um fim útil para aquele ato, construir alguma coisa importante no lugar. Como é que Jesus pôde, então, executar sumariamente aquela árvore que não tinha nenhuma obrigação de dar frutos naquela época? Porque todos os seres da criação divina devem produzir segundo a sua espécie. E segundo aquela espécie, aquela não era a época de dar frutos. Então, o que levou Jesus a exigir daquela criatura além das suas capacidades? Então, é preciso tirar o espírito da letra. Em Lucas, no capítulo 13, nos versículos 6 a 9, nós vamos encontrar esta mesma figueira numa outra situação. Lucas diz assim, lá no Novo Testamento: um homem tinha uma figueira na qual procurou figos por 3 anos seguidos. Como não os encontrasse, chamou o seu servo e mandou que a cortasse, porque estava ocupando espaço inutilmente. Mas o servo pediu: Senhor, vamos dar um prazo de mais 1 ano. Eu vou cavar em volta, vou colocar adubo e a gente espera a próxima produção. Se der frutos, tudo bem. Se não der, aí sim nós vamos cortar a figueira. Por que era tão importante recuperar a produtividade daquela árvore? Lendo o Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas referências, até mesmo Jesus se referindo a muitas espécies do reino vegetal. Jesus contando histórias, criando parábolas, usando as espécies do reino vegetal. Por exemplo, ele vai falar do trigo, do centeio, da cevada, da oliva, da mostarda, do bálsamo, da uva, do figo e etc. Quem gosta de ler, pode procurar lá no Novo Testamento, que com certeza vai encontrar referências a outros vegetais. Por que isso? Porque Jesus usava os vegetais para contar as suas histórias. É que cada uma dessas plantas representava a economia de uma determinada região. Cada um desses vegetais sustentava economicamente uma aldeia, uma cidade, um estado, uma região, enfim. Né? Naquela época não havia o progresso, o desenvolvimento que temos hoje. Hoje a gente diz, tal cidade é sustentada economicamente pelas minas, as outras pelas cerâmicas, a outra pela indústria têxtil e pelo comércio e assim por diante. Naquela época não tinha nada disso. Então, o que sustentava economicamente cada cidade era um determinado vegetal. Então, o figo sustentava essa região ali. Essa região era justamente a região que ficava entre Betânia e Jerusalém. Essa cidade se chamava Betfagé. E Betfagé quer dizer casa dos figos, ou terra das figueiras. Então, ali, em Betfagé, ali onde aconteceu esse fato, para qualquer direção que se olhasse, se veriam inúmeras figueiras. Mas Jesus focou numa só, foi na direção daquela, procurando alguma coisa. Então, não se admitiria jamais naquela cidade uma figueira sem figos,
porque o objetivo maior da figueira era produzir frutos para garantir a economia daquele lugar. Se bem que nós vamos ver que não eram só os frutos que eram importantes. Elas eram valiosíssimas, as figueiras, não só como alimento, mas também como remédio. A força curativa das figueiras estava não apenas nos frutos, mas nas folhas, nos galhos e até mesmo nas raízes. Mas, sem dúvida, os frutos eram mais importantes. O figo contém potássio, cálcio, fósforo, sódio, ferro e uma variedade de outros elementos e vitaminas. Então, as figueiras eram verdadeiras bênçãos de saúde e promessas de energia para o trabalho. O figo, naquela época, era usado como diurético, como digestivo, nas inflamações do fígado, da garganta, da gengiva, nos cálculos biliares e renais. E era também um poderoso medicamento para a bronquite e um auxiliar no tratamento da hidropsia. Não existia, como tem hoje, o grande progresso dos remédios, né, dos laboratórios, como nós temos hoje, infinitos, inúmeros remédios para a mesma doença, tem vários que se pode escolher. Naquela época não tinha nada disso. Então, tudo se curava pelas plantas. Ainda hoje, no Brasil, no interior, muitas doenças mais simples, o povo da roça, que lida com a agricultura, cura as doenças das crianças, dos mais velhos, as doenças mais simples, com chás, com infusões de ervas. Os figos eram consumidos ao natural e como passas. Eles eram secados no sol da manhã por vários dias e depois eram conservados no mel de abelha e era um ótimo alimento no combate à anemia e como purificador do sangue. E principalmente entre os nazarenos, o figo era preparado com leite de cabra. E esta preparação do figo com leite de cabra era considerado um prato sofisticadíssimo da culinária daquela época. Então, as figueiras valiam muito. Elas eram muito numerosas e elas davam frutos durante 10 meses. Jesus sabia disso, porque ele foi procurar figos justamente nos 2 meses em que a figueira não produzia figos. Então, quando se encontrava uma figueira sem frutos, se tiravam 3 conclusões. Ou não era tempo de figos, eram aqueles 2 meses que elas não produziam, ou o solo era fraco, ou então a figueira era estéril. Aí se fazia todo o possível para salvar a figueira. Ela só era cortada ou arrancada depois de se ter absoluta certeza que o problema era dela. Então, por isso se cavava ao redor, se adubava e se esperava a próxima produção. Se surgissem os frutos, tudo bem. Se não se surgissem, aí sim se arrancava a árvore para dar espaço às inúmeras outras figueiras que havia na região. Então, não havia nada de estranho ou de criminoso nesse procedimento. Então, tudo nos leva a crer que Jesus já havia procurado figos nessa mesma figueira em outras ocasiões, por 3 anos consecutivos, conforme Lucas narra. E também tudo nos leva a crer que Jesus não estava à procura de figos, ele estava procurando aquela figueira em particular. Por quê? Porque ele sabia que ela era improdutiva, porque ele queria usá-la como recurso visual para ministrar importantes ensinamentos. Ele estava procurando uma figueira estéril para utilizá-la como um recurso visual para dar algumas lições. Não é assim que os professores fazem, né?
quando vão ensinar uma lição nova, usam recursos visuais ou audiovisuais para a criança aprender melhor, para ela não esquecer nunca. Jesus era o educador por excelência, o mestre por excelência. As atitudes dele sempre tinham um fim pedagógico. Jesus ensinava até mesmo quando estava calado. Ensinava com a postura, com o olhar, com o sorriso. Ele era um mestre por excelência. Então, quando ele constatou que aquela era uma árvore improdutiva, acreditamos que ele tenha dito: ninguém comerá de ti fruto algum. É lógico, se ela era estéril, ela não ia dar frutos, ninguém ia comer fruto dela. Lógico. Então, esta frase certamente foi mal traduzida. E alguém também já disse que a Bíblia, na realidade, não teve traduções, ela teve traições. Porque as traduções, principalmente quando elas são feitas de forma literal, podem perder muito do seu sentido. Essa frase, então, chegou até nós como se Jesus tivesse desejado que a árvore não produzisse nunca mais. Mas a frase de Jesus não foi uma maldição, foi uma declaração, uma constatação de que a árvore era estéril e, portanto, ninguém comeria fruto nenhum dela. Da mesma forma, a frase de Pedro. Pedro sabia que Jesus jamais amaldiçoaria quem quer que seja, mesmo uma árvore, mesmo alguma coisa que não produzisse. E se Pedro tivesse falado em maldição, com certeza Jesus teria aproveitado aquela oportunidade, mais uma vez, para ensinar que não se deve desejar mal nem a um inimigo, que se deve sempre pagar o mal com o bem. Pedro deve ter dito: olha, mestre, a árvore que tu disseste que era estéril secou. Ou qualquer outra frase do gênero que chegou até nós através dos tempos e das traduções, de forma realmente muito estranha. Então, Jesus não matou uma árvore por pura maldade, ou para mostrar o seu poder, ou para se vingar do fato de a figueira não ter lhe fornecido frutos. Ele simplesmente identificou que a figueira não dava frutos porque ela tinha uma organização celular deficiente. E aí a gente pergunta: Jesus curou tantas pessoas, ele não poderia também curar aquela árvore? Transformar aquela árvore numa árvore produtiva? Claro que poderia. Se ele quisesse, ele poderia corrigir a organização celular daquela árvore e transformá-la numa figueira produtiva. Por que ele não fez? Porque o seu objetivo naquele momento não era curar, era ensinar. Ensinar o quê? Ensinar que temos que ser úteis, que temos que ser produtivos e que temos que acreditar no potencial divino, mas também no nosso próprio potencial. Então, ele aproveitou esse recurso visual forte, o fato de a árvore já estar destinada à morte por ser estéril, para deixar impresso naqueles corações que não só as pessoas, mas também todas as instituições infrutíferas sofreriam o mesmo destino. Secariam ou seriam substituídas para dar espaço a outras que realmente produzissem. Então, Jesus realça aqui a necessidade da prática do bem pelos homens e pelas instituições. E quando falamos em instituições, estamos falando também da nossa, dos centros espíritas. É muito importante ensinar a doutrina, é lógico, mas é muito importante ensinar que não basta frequentar os centros espíritas, vir ao centro, tomar o passe, participar das reuniões, tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. Nós temos que coroar tudo isso
com a prática da caridade e da misericórdia. Então, as instituições que se proponham a religar a criatura ao Criador, mas que ofereçam apenas rituais e cerimônias exteriores, que não praticam e nem ensinam a prática da caridade, que não induzem a fé raciocinada, que não incentivam a renovação de comportamentos e de sentimentos. É muito cômodo vir ao Centro Espírita, assistir uma exposição doutrinária e continuar lá fora o nosso mesmo comportamento errado. Então, as instituições que não incentivam a renovação de comportamentos e de sentimentos são essas figueiras, frondosas, enfolhadas, bonitas, mas estéreis. Então, num sentido figurado, a figueira com muitas folhas e sem frutos significa todos aqueles de nós. Quando falamos aqueles, não estamos falando dos outros. Aqueles de nós que aparentamos ser bons, mas que não somos, mas que não produzimos bondade. São aqueles oradores da palavra fácil, de muita eloquência, que impressionam os ouvidos das plateias, mas cujas palavras não contêm nada de substancial, nem para os corações, nem para os intelectos. Não acrescentam nada em termos de conhecimento. É muito difícil tocar o coração do outro com palavras se aquele que fala não foi tocado no seu próprio coração. Os que ouvem sabem perfeitamente. Ele não acredita nisso que ele está dizendo. Está falando bonito, está fazendo um discurso, está fazendo um teatro, mas no fundo ele não acredita nisso que está dizendo. Nós percebemos. Então, esses oradores, eles falam das coisas que têm na cabeça, mas que ainda não chegaram ao seu coração. Então, a figueira, meus irmãos, simboliza todos aqueles de nós que, podendo ser úteis, não somos. E há muitos de nós nestas condições. Podemos ser úteis e não somos. Não olhamos para os lados, não verificamos quem precisa de nós, não praticamos caridade, não somos solidários, não somos fraternos, mas frequentamos os centros espíritas, estudamos o Evangelho, estudamos o Livro dos Espíritos, assistimos às reuniões doutrinárias, tomamos o passe. Basta? Então, aquelas doutrinas que não encaminham os seus adeptos para a aquisição da fé raciocinada, que tem uma prática exterior que impressiona os olhos, os ouvidos, mas que não levam à transformação interior das criaturas, todas terão o mesmo destino da figueira estéril. E todas, tanto pessoas quanto doutrinas que forem improdutivas no que se refere à renovação dos sentimentos, à melhora de comportamento, a moralização, serão como a figueira. Mais dia, menos dia, secarão. Todas as pessoas incapazes de amar, incapazes de servir, estão ocupando um lugar no planeta inutilmente. Muitos de nós queremos ser servidos. Muitos de nós procuramos os centros espíritas quando temos problemas, pretendendo que todos nos ajudem, ou procuramos os amigos e queremos que eles sejam fraternos, solidários, que nos auxiliem, que nos ajudem. E não paramos para pensar que muitas vezes estas pessoas que nós estamos procurando também necessitam de ajuda. Todos precisamos. Então, está na hora de sairmos um pouco de nós mesmos e olharmos à nossa volta e vermos em que nós podemos ser úteis. Nada foi criado por Deus apenas como um enfeite, sem uma funcionalidade,
sem uma finalidade prática, nem mesmo as flores. Houve um tempo que se pensou que as flores existiam na natureza pela beleza das formas, das cores e pelo perfume. Hoje já se sabe do grande poder curativo das flores. E até mesmo na alimentação. Há muitas flores que são comestíveis. Então, nem as flores estão no planeta simplesmente para enfeitarem. E nós? Ninguém de nós, então, está aqui para enfeitar o planeta. Nós temos que produzir. Temos que ser solidários. Temos que fazer por merecer o espaço que nós ocupamos no planeta. E a figueira, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, simboliza também os médiuns, que devem ser sérios e úteis. Os médiuns são justamente essas árvores destinadas a fornecerem remédio e alimento espiritual. Por isso que há muitos médiuns, para que nunca falte nem remédio, nem alimento espiritual para as criaturas. Há médiuns por toda parte, em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as religiões, mesmo naquelas que não acreditam na mediunidade, mesmo naquelas que atacam a mediunidade. Ainda ali há muitos médiuns. Mas se os médiuns desviam do seu real objetivo, a faculdade mediúnica, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos seus interesses pessoais, se não praticam a caridade, se não procuram moralizar-se, desvencilhar-se das suas imperfeições morais, serão como a figueira da parábola. Deus pode a qualquer momento tirar-lhes a faculdade, que se tornou inútil. Então o que vai acontecer? O médium poderá ser presa fácil de maus espíritos, porque é pelo esforço que nós fazemos para dar bons frutos que nós estabelecemos sintonia com os bons espíritos. Quantos médiuns que nós temos visto, que começaram com uma mediunidade bonita, médiuns de várias religiões, que curavam os pobres, os doentes, os necessitados, de graça, que usavam a sua faculdade para o bem. E um belo dia, devido ao exagero de elogios, ao endeusamento, às bajulações, acabaram se perdendo, começaram a cobrar os seus trabalhos. Aí o que aconteceu? Os bons espíritos que trabalhavam com eles, quando observaram que a mediunidade não estava tendo um fim útil, correto, se afastaram e eles passaram a ser presas da espiritualidade das trevas, e aí começaram então a usar os pés pelas mãos. Outro grande objetivo de Jesus era deixar bem claro o poder da fé verdadeira, da fé raciocinada. E também a necessidade de se crer na vida eterna, em Deus, na certeza do seu amparo, da sua misericórdia, mesmo diante das tribulações. Jesus sabia que logo, logo, os apóstolos teriam que enfrentar grandes dificuldades na propagação da Boa Nova. E ele sabia que essa tarefa exigiria deles uma fé muito firme, uma profunda confiança em Deus, na sua sabedoria, na sua providência, na sua justiça, na sua misericórdia. Então era preciso falar mais uma vez de fé para aqueles que deveriam propagar a doutrina de Jesus e que realmente passaram por grandes dificuldades, mas nenhum deles desistiu, levou a sua missão até o fim. Estas foram
as duas grandes lições do Mestre: ser útil e ter fé. Trabalhar acreditando ou acreditar trabalhando. Porque, segundo Paulo de Tarso, a fé sem obras é morta. Infelizmente, alguns de nós ainda somos improdutivos. Ainda somos estéreis de bons sentimentos, de afetividade verdadeira, de atos de generosidade desinteressada, de esforço pelo autoconhecimento. Muitos de nós ainda sequer compreendemos o que significa ter fé. E achamos que ter fé é acreditar que tudo o que nós quisermos virá a nós como num passe de mágica. Isto é criancice, isto não é ter fé. Ter fé é entender e aceitar que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Tudo o que nos acontece pode ser causado pelo nosso próprio comportamento nessa existência atual, ou pode ter causa em vidas pregressas, mas tudo tem uma razão de ser. É acreditar que Deus é a inteligência suprema e que então Ele não nos deixa ao desamparo, Ele não atira nenhum dos seus filhos às correntezas da vida sem nos dar os devidos equipamentos. Todos nós temos os nossos problemas, mas cada um de nós carrega no seu próprio interior a capacidade de resolver esse próprio problema. Se há um problema, é porque há uma solução. Se o problema está comigo, a solução também está comigo. Se não tem solução, é porque não é um problema, né? Se não tem solução, é porque, na realidade, aquilo que estamos vivendo já é a solução de um problema cujo enunciado nós mesmos escrevemos em vidas anteriores. Ter fé é acreditar, é ter consciência das nossas capacidades, do potencial que nós temos e que temos a obrigação de desenvolver, de fazer desabrochar pelo esforço, pelo estudo, pelo trabalho, pelo autoconhecimento. A gente tem visto muitas pessoas procurando desesperadamente empregos, e há vários empregos à procura das pessoas também. Por que isso? As pessoas querem um emprego, mas não se qualificam para aquele trabalho. Então, nós também temos que nos qualificar para recebermos aquilo que nós queremos. Esta é a fé em nós mesmos, é a fé humana, que tem que caminhar passo a passo com a fé em Deus. É a confiança em que os nossos sonhos realmente podem se tornar realidades, desde que nós nos preparemos. E esta aquisição tanto pode acontecer nessa existência, como em outra, dependendo das nossas conquistas morais. E esta qualificação não vem de graça nas nossas mãos. Ela passa pelo estudo, pelo esforço, pela abnegação, pela moralização, pelo trabalho. Um poeta já disse: ninguém é feliz impunemente. Então, o preço que nós pagamos pela felicidade é justamente a busca da perfeição. Se nós compreendêssemos bem esta força que trazemos em nós, se colocássemos esta vontade a serviço desta força, colocássemos a nossa vontade a serviço dessa força, e juntássemos a fé humana com a fé divina, realizaríamos coisas fantásticas. Foi Jesus que disse isso, que nós seríamos capazes de fazer o que Ele fez e muito mais. Todas as pessoas que, a partir do autoconhecimento, procuram ajudar-se e juntam a fé humana com a fé divina, ou seja, usam o seu potencial, se esforçam, trabalham, estudam e acreditam na misericórdia divina, essas pessoas vão à luta com a segurança e o equilíbrio de quem sabe que Deus está sempre presente nos seus esforços
e sabem que se não vencerem na primeira tentativa, sempre poderão reconsiderar suas metas, refazer seus planos, na certeza de que qualquer que seja o resultado, o trabalho, o esforço e as dificuldades nunca são em vão. Eles trazem o crescimento intelectual, o fortalecimento do caráter, o amadurecimento da personalidade. Então, Jesus nos garante que aquele que crê pode realizar coisas fantásticas, pode até transportar para fora de si mesmo as montanhas das suas imperfeições morais. Então, meus irmãos, pensemos sobre estas grandes lições do Mestre e perguntemos-nos humildemente: nós realmente acreditamos em Deus como a inteligência suprema? Nós realmente acreditamos que nenhum de nós sofre em vão? Que todas as dificuldades têm uma razão de ser porque Deus é a inteligência suprema? E nós acreditamos em nós mesmos como os seres inteligentes da criação? E o que é que nós temos produzido de bom a partir desta fé? Acreditamos em Deus, acreditamos no nosso potencial. E o que temos feito com a posse de todo esse conhecimento? E se as respostas não forem positivas, não vamos desanimar, porque sempre é tempo de nos afastarmos do perigo de uma vida puramente de aparências. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Muito obrigada, irmã. Agradecemos a nossa irmã as reflexões trazidas na noite de hoje, importantíssimas para que nós possamos refletir e trazer isso para a nossa vida cotidiana. Sabemos das nossas imperfeições, cada um de nós conhece os seus limites, conhece aquilo que ainda precisa avançar. Alguns ainda estão aprendendo sobre si mesmos, mas o conhecimento, como disse a nossa irmã, ele é essencial para que a gente possa operar esse início de mudança. E o Mestre Jesus, ele nunca trouxe nenhuma lição inútil, ele nunca fez uma fala improdutiva. Mas para que nós possamos entender, nós precisamos ter acesso, pesquisar o contexto da época, né, que a nossa irmã trouxe lindamente sobre a figueira. E que nós possamos levar isso para nós, para o nosso dia a dia, para refletir um pouco mais, compartilhar com os nossos familiares e buscar, na medida das nossas limitações e possibilidades, começar a pôr em prática, né? A gente sabe que não é fácil, o dia a dia nos toma às vezes muita nossa atenção, mas é o esforço contínuo, cada dia um passinho que vamos conseguindo conquistar a nossa melhora espiritual e moral, né? Nesse momento, convidamos a todos a aproveitar esse momento de reflexão, esse momento de harmonia, que nós vamos iniciar a segunda etapa da nossa atividade da noite, que após a exposição doutrinária, nós fazemos a mentalização, a reflexão para o passe coletivo. Então, nesse momento, as luzes vão ser diminuídas, vai ficar só uma luzinha azul acesa, mas ela tem um único objetivo, que é para nos auxiliar na concentração, para que possamos manter o nosso pensamento elevado no Mestre Jesus, nos nossos mentores ou anjos guardiões, não importa a denominação que cada um tenha, que nós possamos refletir sobre a mensagem da noite de hoje, já ir pensando no que nós precisamos aperfeiçoar, no que nós já podemos começar a alterar, para que nós não sejamos essa figueira seca, que nós possamos continuar produtivos, que nós possamos fortalecer a nossa fé, que muitas vezes ela é testada e nós percebemos que a nossa fé é frágil nos momentos de desafio, que a nossa vida cotidiana traz, os problemas, as dificuldades, os atritos. É nesse momento que nós percebemos que a nossa fé ainda é muito pequenininha, ainda precisa ser regada, ainda precisa ser adubada,
nós precisamos ainda nos fortalecer nesse aspecto. E para isso precisamos olhar para nós e percebermos o que está vacilando a nossa fé. Porque Deus é tão bom, tão misericordioso, Ele é tão justo, Ele sabe aquilo que cada um de nós necessita e precisa e dá conforme essa necessidade e esse merecimento. Mas precisamos compreender, como disse a nossa irmã, que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser. E à medida que vamos avançando, estudando e compreendendo, isso vai ficando cada vez mais claro. E nossa fé vai se fortalecendo e o nosso entendimento vai se ampliando. Porque nós sentimos efetivamente Deus no nosso coração e o Mestre Jesus como nosso guia. Neste momento, meus irmãos, gratos por tudo, elevamos também o nosso pensamento não só para nós e os nossos familiares, mas para todos os nossos irmãos necessitados. Vamos pedir em nossas preces pelos nossos irmãos que estão nas sarjetas da vida, nos orfanatos, nos presídios, nos asilos, aos nossos irmãos que estão enfrentando tantas intempéries, como enchentes, alagamentos, destruições dos seus lares. Que o Pai Maior abençoe e ampare cada um deles, para que se fortaleçam nesse momento de desafio e possam passá-lo da melhor forma possível. Pedindo por todos, Senhor, que onde quer que estejam, independente da dificuldade que estejam enfrentando, seja de ordem física, estrutural, financeira, psicológica, física, enfim, independente da dificuldade que enfrentam, que a luz do Divino Mestre recaia sobre todos, amparando, fortalecendo e auxiliando neste momento de desafio. Pedimos também pela magnetização das águas que estão lá no fundo da sala, que o Pai Maior e que a espiritualidade amiga possa derramar ali os bálsamos curativos, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual, conforme a necessidade de cada um que ali colocou e a intenção pela qual colocou ali. Gratos por tudo, Senhor, neste momento de fé, de alegria por termos optado por estar aqui na noite de hoje, por estarmos reunidos em Teu nome. Elevamos o nosso pensamento a Ti novamente, com fervor, com alegria, com fé renovada cada vez mais, e oramos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois Teu reino é o poder e a glória de sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Agradecemos novamente a presença de todos, desejamos um ótimo final de noite, uma ótima semana, e que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em companhia do Mestre Jesus. Que assim seja.